O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Oferecer diversão ao povo por parte do poder público é uma política antiga. E para falar melhor sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito público, Diego Ventura. Bom dia, Diego. Bom dia, Carla. Tudo em paz? Bom dia também aos nobres ouvintes da Rádio Cidade. Diego, como essas contratações devem acontecer? Carla, a Constituição ela colocou como regra a licitação para a contratação da administração pública. A administração, quando ela quiser contratar serviços ou realizar compras, ela tem que fazer licitação. Mas só que a lei, que inclusive é a 8.676, ela prevê também as exceções para a contratação por meio de licitação, que é o caso das inexigibilidades, quando não existe possibilidade, é inviável a competição entre duas empresas ou duas pessoas. Então, no setor artístico, essa é uma possibilidade para a inexigibilidade de licitação. Por quê? Porque eu não tenho como colocar um artista para competir com outro. Eu só tenho que justamente identificar qual é o artista que eu quero contratar, não é? E com isso também trazer as justificativas porque eu quero esse artista e aí optar pela inexigibilidade de licitação, desde que esse artista seja consagrado pela crítica especializada ou até mesmo pela opinião pública, Carla. O artista contratado pelo poder público, ele pode cobrar qualquer valor? Quais são os critérios? Olha, veja só, no setor artístico, a questão de valor ela é muito peculiar, tá? Primeiramente, falando dos atendimentos, dos padrões mínimos para uma contratação, os artistas, eles sempre se apresentam por meio de suas empresas. Já são grandes empresas, né? Outras também menores, mas são sempre empresas que são acompanhadas ou não por um empresário, certo? E essas empresas a serem contratadas, elas têm que ter total regularidade para poder fechar esse pacto com a entidade pública. Então, tem que estar uma empresa ativa, tem que estar com regularidade fiscal, ou seja, quites com os seus impostos federais, estaduais, municipais, não é? Tem que estar regular com alvará de funcionamento e por aí segue. São padrões já pré-determinados na própria lei de licitações. Vale frisar também que a lei de licitações hoje até já tem uma nova, é a 14.133, e está até numa fase de transição. Mas essa nova lei também traz essas mesmas regras, tanto para a inexigibilidade como essas regras de documentação básica. Então, o que é que acontece? O artista, para ser contratado, tem que ser consagrado. Mas a questão de valor tem que ter, sim, uma justificativa de preço para contratar ele. Mas o parâmetro de preço, ele é muito peculiar, porque vai de artista para artista. Eu tenho um artista que, de fato, ele pode ter o seu cachê por R$50 mil. Mas eu tenho um outro artista que pode ter 600 mil, 700 ou até R$1 milhão. Pode existir? Pode. Agora aí a administração ela tem que dizer o porquê que é aquele artista, certo? E tem que justificar o preço não comparando esse artista com o preço de outros. Tem que comparar o preço desse artista com as contratações que ele tem realizado ao longo do seu histórico. Então é isso. Por haver essa peculiaridade, eu não posso comparar um artista com o outro, e nem o seu valor com o outro, mas eu posso comparar com o seu histórico. Então, se um artista foi contratado para tocar em um determinado município por 500 mil, e no dia seguinte ele cobra para tocar em outro município por R$1 milhão, aí claramente se vê um superfaturamento. E o superfaturamento ele sim deve ser respondido, né? Deve ser analisado e todas as pessoas envolvidas nessa contratação respondem solidariamente. Quem? O próprio artista, não é? O seu empresário, o servidor, o agente público responsável por essa contratação. Então vai desde o presidente da comissão de licitação até o gestor público também responsável pela contratação. Então o comparativo ele é mais com o próprio artista. Muito obrigada pela sua entrevista, Diego. Carla, estou sempre à sua disposição. E também, claro, todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o advogado especialista em direito público Diego Ventura, que explicou como funciona a contratação de um artista para um show público. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.